Você acredita que todo mundo carrega um segredo, pois eu carrego o meu há mais de 50 anos. Um segredo que ninguém nunca imaginou. Nem minha família, nem meus vizinhos, nem sequer os amigos mais próximos. Hoje, com 75 anos nas costas e cicatrizes que já não doem mais, decidi contar. Não porque eu queira atenção, mas porque, pela primeira vez, eu tenho coragem. Coragem de dar voz àquela garota de 19 anos que se calou por medo, por vergonha, por não entender o que via. Eu era jovem, apaixonada, e achava que estava construindo o começo de uma vida perfeita. Mas tudo mudou numa tarde silenciosa, quando abri a porta do nosso quarto e encontrei meu marido usando a minha calcinha. A partir daquele momento, tudo desmoronou. E foi aí que minha verdadeira história começou. Era 1969. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Como muitas meninas da época, fui ensinada que o amor deveria vir com promessas de estabilidade, respeito e uma casa cheia de filhos. Eu acreditava nisso com toda a força do meu coração. Vivia numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia e a honra da mulher ainda era medida pela quantidade de saias que ela usava e pela frequência com que ia à igreja. Eu era filha única de um alfaiate respeitado, um homem rígido, de palavras curtas e olhar severo. Já minha mãe, doce como o cheiro de bolo saindo do forno, era o equilíbrio daquela casa onde tudo tinha hora, silêncio e recato. Foi num domingo de missa que eu vi Samuel pela primeira vez. Ele era novo na cidade, tinha 25 anos, recém-chegado do Rio de Janeiro para trabalhar no cartório local. Usava roupas diferentes dos rapazes dali. Camisas de botão bem passadas, cabelo repartido com cuidado e um ar de quem escondia o mundo inteiro atrás dos olhos. Ele não falava muito, mas quando falava, cada palavra parecia um poema. Eu me apaixonei sem perceber. Primeiro pelo jeito como ele segurava o chapéu ao entrar na igreja, depois pelo sorriso tímido que me lançou ao fim de uma missa. Mas o que me arrebatou de vez foi a gentileza com que ele tratava minha mãe quando vinha nos visitar. Era como se ele fosse criado com as mesmas regras, o mesmo peso moral, o mesmo silêncio respeitoso que aprendi a ter desde criança. Nosso namoro começou discretamente. Nos víamos nos bancos da praça, ele me levava doce de leite embrulhado em papel manteiga e me escrevia bilhetes cheios de poesia. Ele dizia que eu tinha olhos de mulher que suportaria tempestades e que queria construir um futuro ao meu lado. Casamos 6 meses depois. A cidade inteira compareceu ao casamento. Meu pai, mesmo não demonstrando muita emoção, parecia aliviado por me entregar a um homem tão respeitável. Já minha mãe chorava baixinho o tempo todo, segurando um terço nas mãos. Eu estava em êxtase. Era o início de uma nova vida, o começo do que eu achava que seria um conto de fadas real. Mas os contos de fadas, como eles nos enganam. Nosso primeiro ano de casamento foi tranquilo, talvez até bom demais. Samuel era carinhoso, me chamava de minha flor, me escrevia recados na porta da geladeira com elogios e pedidos de beijos. Eu cuidava da casa com zelo, bordava nossas iniciais nos lençóis e fazia questão de manter tudo em ordem. A vida seguia num compasso previsível. Mas foi exatamente isso que começou a me inquietar. Era tudo asterisco calmo demais asterisco. Não havia discussões, não havia exigências, não havia paixão. E eu, tão jovem, comecei a me perguntar se o amor maduro era mesmo assim tão silencioso. Comecei a observar pequenos gestos, como ele demorava mais que o necessário no banho, como se trancava por horas no escritório sem que eu soubesse o que fazia lá dentro, como, às vezes, evitava contato físico, e, quando o fazia, era como se fosse uma obrigação e não desejo. Certa tarde, voltando mais cedo do mercado, entrei em casa devagar. A porta estava entreaberta, o que já me causou um arrepio. Deixei a sacola sobre a mesa e fui andando em silêncio pelos corredores, chamando por ele. Nenhuma resposta. A casa parecia vazia. Foi quando notei a porta do quarto semiaberta. Me aproximei em passos lentos. Ao empurrá-la, meu mundo parou. Ali, de costas para mim,
Completamente alheio à minha presença, estava Samuel, de frente ao espelho, usando uma das minhas calcinhas de renda branca. A cena durou segundos, mas o impacto foi eterno. Eu não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Apenas fiquei ali, paralisada, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. Ele ainda dançava levemente, alisando os quadris, como se estivesse num transe. E naquele instante, algo em mim se quebrou, não por raiva, nem por nojo, mas por confusão. Eu não sabia o que pensar. Eu era só uma menina que tinha crescido ouvindo que o homem era o provedor, o macho da casa, o chefe da família. E agora, ali estava o meu marido, vestindo uma peça minha, com um olhar que eu nunca havia visto antes. Um olhar que não era de culpa, era de liberdade. Voltei para trás em silêncio. Fechei a porta com cuidado e sentei no sofá da sala como se meu corpo não me pertencesse mais. O mundo que eu conhecia desmoronava. Quem era Samuel? Afinal, com quem eu tinha me casado? Por que ele escondia isso? E por que ele nunca confiou em mim para contar? Minha cabeça girava em 1000 perguntas e o coração apertava numa angústia que eu não sabia nomear. Não era só o fato dele usar minha roupa íntima, era o fato dele ter vivido comigo uma mentira tão bem construída que até eu acreditei. Mas naquele momento, eu ainda não sabia. Esse era só o começo. Porque o que viria depois disso? Seria muito, muito mais surpreendente. Naquela noite, Samuel não percebeu que eu o havia visto. Agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntos. Conversamos sobre assuntos banais e ele até me elogiou pelo tempero do arroz. Mas dentro de mim, nada mais era banal. Era como se eu estivesse contracenando com um estranho, fingindo que éramos o casal que a cidade tanto admirava. Dormi ao lado dele com o corpo rígido, olhos abertos no escuro, tentando encontrar alguma lógica para aquilo. Eu queria entender. Queria saber se era só um fetiche, um segredo inofensivo ou algo mais profundo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dor me consumindo por dentro, como se a confiança tivesse sido arrancada de mim com as unhas. No dia seguinte, decidi que não podia mais me calar. Esperei até que ele voltasse do trabalho, preparei café e sentei à mesa com ele. Não fui agressiva, nem irônica. Apenas olhei nos olhos dele e disse com a voz firme: eu vi. Por um segundo, ele congelou. A xícara tremia entre os dedos. Vi você, ontem, no nosso quarto, com a minha roupa. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Samuel abaixou os olhos. Não tentou negar, não inventou desculpas. Ficou quieto. E isso foi o que mais me doeu. Ele só disse: você não entenderia. E então se levantou e foi para o quarto. Mas eu queria entender. Eu precisava entender. Passei os dias seguintes em um limbo. Samuel começou a se afastar. Falava pouco, evitava minha presença e às vezes passava horas troncado no escritório. Eu observava tudo em silêncio, cheia de perguntas que não ousava repetir. Por dentro, era como se algo em mim estivesse morrendo aos poucos. Não era só o amor, era a minha imagem sobre o casamento, sobre o homem que eu escolhi, sobre quem eu era como mulher. Naquela época, eu não sabia sequer o que era terapia, e muito menos se existiam nomes para o que ele fazia. A cidade pequena era cruel com quem fugia do padrão. E se isso vazasse? Se alguém descobrisse? O que fariam com ele? E comigo? Certa noite, tomei coragem e bati na porta do escritório. Ele demorou a abrir. Quando o fez, seus olhos estavam vermelhos e seu rosto abatido. Perguntei com delicadeza se podíamos conversar. E, pela primeira vez desde o dia do flagra, Samuel falou. Não em frases completas, mas com verdades rasgadas. Contou que desde a adolescência sentia desejo por roupas femininas, que não se sentia mulher, nem queria mudar de sexo, mas que havia algo em usar aquilo que o fazia sentir conforto, paz, alívio. Disse que tentou reprimir isso por anos, que achava que casar comigo o curaria, que me amava sim, mas havia uma parte dele que nunca conseguiu matar. Foi como levar um tapa no peito. A sinceridade dele me desmontou.
Eu esperava desculpas, esperava negações, esperava até gritos. Mas não, ele apenas me abriu uma parte sua que ele mesmo odiava. E naquele instante, no meio daquela confissão dolorida, eu entendi que não era uma traição. Era uma prisão. Samuel vivia preso dentro de um corpo e de uma sociedade que não o aceitavam por completo. E eu me via dividida entre a mulher ferida e a jovem que ainda amava aquele homem, mesmo sem compreendê-lo por inteiro. Depois daquela conversa, as coisas mudaram. Não para melhor, mas para verdadeiras. Começamos a nos afastar fisicamente, mas nos aproximamos de forma emocional. Eu parei de fingir ser a esposa perfeita e ele parou de fingir ser o marido tradicional. Criamos uma convivência estranha, silenciosa, quase cúmplice. Mas, no fundo, sabíamos que aquilo não era um casamento. Era uma fachada. E por mais que ele fosse gentil, cuidadoso, respeitoso, algo sempre faltava. Aquele fogo de um casal apaixonado, a entrega, a química, tudo havia se dissolvido com o choque da verdade. Um dia, ao visitar minha mãe, ela me perguntou por que eu andava tão magra, tão quieta, tão apagada. Quase chorei ali mesmo, mas me segurei. Disse que era o estresse, que era o calor, que era a vida de casada. Mas minha mãe, com seu olhar treinado, percebeu que havia algo a mais. Perguntou se Samuel me batia. Eu neguei. Ela perguntou se ele me traía. Eu balancei a cabeça em negação novamente, mas com os olhos marejados. Então, minha filha, se não é dor física, é dor da alma. E essa, ninguém vê, mas é a que mais mata por dentro. Naquela noite, voltei para casa e chorei até não ter mais lágrimas. Samuel me encontrou no chão do banheiro, abraçada ao próprio corpo. Ele me levantou devagar, me colocou na cama e ficou em silêncio, me olhando. E eu disse, eu não sou feliz, Samuel, e sei que você também não é. Ele assentiu. Não houve discussão. Só um silêncio cheio de aceitação. No dia seguinte, ele sugeriu dormirmos em quartos separados. Disse que era o melhor para nós. E, assim, sem drama, sem gritos, sem escândalos, nosso casamento começou a morrer. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Porque a verdade nunca vem sozinha. Ela puxa outras. E foi numa tarde, vasculhando os papéis do escritório para encontrar um recibo de aluguel, que encontrei uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro dela havia mais do que calcinhas ou roupas femininas. Havia fotos, havia cartas, e havia um nome, *Eduardo*. Essa revelação foi como um raio que corta o céu já enegrecido. Eduardo não era só um amigo antigo, era alguém muito mais próximo do coração de Samuel. E foi aí que tudo mudou. Porque até então, eu achava que era só sobre um segredo íntimo. Mas agora, eu entendia que havia mais camadas, mais histórias, mais dores escondidas. E se eu achava que já tinha visto tudo, eu estava enganada. Porque o pior ainda estava por vir. A caixa era pequena, de madeira escura, com fecho de metal. O tipo de objeto que não chama atenção à primeira vista, mas que carrega o peso de anos escondidos. Quando a abri, não imaginei que ela guardava não apenas peças íntimas e objetos de desejo secreto, mas pistas de uma história paralela que Samuel manteve viva bem debaixo dos meus olhos. As primeiras coisas que vi foram recortes antigos de jornal, fotos em preto e branco de dois jovens abraçados. Um deles, claramente, era Samuel. O outro, eu nunca tinha visto. Alto, magro, com um sorriso meio torto, um olhar profundo. No verso de uma das fotos estava escrito: Nosso dia em Paraty, eterno como prometido. E logo abaixo, o nome Eduardo. Meus dedos tremiam quando peguei a primeira carta. A caligrafia era refinada, delicada. As palavras, no entanto, eram intensas. Meu amor, começava o texto. Sinto sua falta a cada segundo. Aqui tudo é vazio sem você. Ontem dormi com sua camisa, ainda com seu cheiro. Como posso continuar vivendo essa mentira enquanto o mundo exige que sejamos outros? Cada frase parecia um soco no estômago.
Samuel tinha uma vida secreta. Um amor que veio antes de mim. Um passado que nunca foi apagado, apenas empurrado para o fundo de uma caixa. E eu fui apenas o pano que cobriu a verdade por um tempo. Lia uma carta atrás da outra como quem folheia o diário de alguém que nunca conheci. Eles se conheceram no Rio de Janeiro durante a faculdade. Viveram um romance intenso, mas escondido. A família de Samuel nunca aceitou. O pai dele, um militar linha dura, teria ameaçado deserdá-lo caso continuasse com aquilo. Eduardo, então, partiu para outro estado. E Samuel, quebrado, decidiu aceitar a vida que esperavam dele. Quando decidi casar, foi por covardia, não por falta de amor por você, dizia uma das últimas cartas. Tentei apagar você de mim, mas só consegui te esconder. Naquele instante, tudo dentro de mim explodiu. A confusão se transformou em dor crua. Não era mais sobre roupas femininas, não era mais sobre fetiches ou segredos domésticos. Era sobre uma vida inteira construída sobre um pacto de silêncio. Eu fui usada como álibi, como armadura, como fachada para proteger a reputação de um homem que não teve coragem de viver sua verdade. E por mais que eu tentasse sentir raiva, o que invadia meu peito era um vazio cruel. Porque, no fundo, eu ainda o amava. Mas não da forma que uma mulher ama um homem. Eu o amava agora como se ama alguém que se afoga e nos puxa junto, sem querer. Esperei ele chegar em casa naquela noite. Sentei com a caixa no colo e pedi que ele se sentasse comigo. Samuel ficou branco ao vê-la. Não disse nada. Apenas abaixou a cabeça. Eu, então, pedi que me contasse tudo, não para julgá-lo, mas porque eu merecia saber a verdade. E ele contou. Contou que Eduardo foi seu primeiro amor, seu maior amor. Que nunca mais o viu depois que a família o obrigou a voltar para o interior. Contou que decidiu se casar comigo porque, na cabeça dele, era o certo a fazer. Que nunca quis me ferir, mas que também nunca conseguiu esquecer Eduardo. E que tudo o que sentia de verdadeiro na vida morava naquela caixa. Eu ouvi tudo sem interromper. E quando ele terminou, disse apenas: "Você não me traiu com um corpo. Você me traiu com uma mentira." Me levantei, fui até o quarto e tranquei a porta. Passei a noite sem dormir. Chorei não só pelo fim do casamento, mas pela garota de 19 anos que eu era, tão ingênua, tão cheia de sonhos de um amor perfeito, tão cega diante do que era real. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais. Disse que precisava passar uns dias. Minha mãe não fez perguntas. Ela apenas me abraçou, como se já soubesse de tudo sem saber de nada. Durante os dias em que fiquei lá, repensei minha vida inteira. Será que o problema era eu? Será que errei por acreditar demais? Será que teria sido melhor se eu nunca tivesse aberto aquela porta, nunca tivesse visto aquela cena no espelho? Mas, no fundo, eu sabia. A verdade, por mais dolorosa que seja, ainda é melhor que viver uma mentira confortável. E por mais que eu tivesse sido usada sem saber, por mais que meu coração estivesse em frangalhos, uma parte de mim sentia alívio. Alívio por ter colocado luz em tudo o que estava escondido nas sombras. Foi então que recebi um bilhete de Samuel. Uma folha simples, sem envelope, deixada por debaixo da porta da casa dos meus pais. Dizia apenas: "Ele voltou." E o mundo parou de novo. Eduardo estava de volta à cidade. E aquilo mudaria tudo mais uma vez. Ele voltou. Essas duas palavras foram o suficiente para fazer meu coração parar. Meus dedos apertavam o bilhete como se ele pudesse se dissolver a qualquer instante, e a minha mente girava sem rumo, tentando entender o que aquilo realmente queria dizer. Eduardo, aquele nome que até então era só parte de cartas antigas, memórias escondidas e um passado que não me pertencia, agora invadia o presente com uma força devastadora. Ele estava de volta. Na mesma cidade. No mesmo tempo. No mesmo espaço que eu e Samuel. E, naquele instante, tudo dentro de mim entrou em colapso. Porque eu sabia, alguma coisa iria acontecer. Alguma coisa que ninguém poderia mais controlar. Voltei para casa no mesmo dia, com o coração em chamas e a cabeça fervendo.
Encontrei Samuel sentado no quintal, com os olhos fixos no horizonte, como se esperasse o mundo desabar sobre ele a qualquer segundo. Quando me aproximei, ele não me olhou. Apenas disse: "Ele chegou ontem. Está hospedado na pensão da Dona Lúcia." Eu não sabia o que dizer. Não sabia nem o que sentir. Mas, com a voz firme, mesmo tremendo por dentro, perguntei: "Você vai vê-lo?" Ele respirou fundo, fechou os olhos e então soltou: "Eu preciso." E, pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de Samuel. Não lágrimas de culpa, mas de alguém que havia esperado uma vida inteira por uma chance. Naquela noite, ele saiu. Não disse para onde. Mas eu sabia. E, pela primeira vez desde o nosso casamento, não senti raiva. Senti apenas uma dor profunda, silenciosa, difícil de nomear. Porque o que estava em jogo ali não era infidelidade, não era abandono, não era sequer amor no sentido tradicional. Era identidade. Era liberdade. Era o fim de um ciclo de mentiras. E o nascimento de uma nova verdade, mesmo que ela me deixasse para trás. Ele voltou tarde. Muito tarde. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Mas havia uma serenidade ali que eu nunca tinha visto. Ele se sentou à minha frente na sala, me ofereceu um copo de água e ficou em silêncio por longos minutos antes de dizer. Eu o abracei, e foi como se eu voltasse a respirar depois de anos. Eu o ouvi, sem interromper. Ele continuou. Conversamos. Choramos. Ele me perdoou. Disse que nunca parou de me amar. Que só foi embora porque queria que eu tivesse uma chance de ser aceito, mas que agora, se eu quisesse, ele ficaria. Foi então que Samuel me olhou direto nos olhos e perguntou: "E você? Você vai me odiar se eu for com ele?" Aquela pergunta cortou minha alma. Por quê? No fundo, eu sabia que a resposta mais honesta era não. Eu não o odiava. Na verdade, era ali que eu finalmente o compreendia por inteiro. E, em algum lugar profundo do meu ser, também me compreendia. A jovem que fui aos 19 anos precisava desse momento para se libertar da prisão do ideal, da expectativa, da imagem. Samuel não era o vilão da minha história. Era apenas mais uma vítima das regras impostas, das máscaras obrigatórias, das vidas desenhadas por outros. Respirei fundo, me levantei e, com as mãos trêmulas, coloquei a caixa de volta nas mãos dele. Você me usou, sim, mas eu também te usei para ter o que esperavam de mim. Agora, vá ser quem você é, vá viver de verdade. E, por favor, viva pelos dois. Ele chorou. Eu também. Nos abraçamos por longos minutos. E, naquele abraço, houve perdão. Não o tipo de perdão que apaga as dores, mas o que transforma cicatrizes em pontes. No dia seguinte, ele foi embora. Com Eduardo. Sem carta, sem despedida formal. Apenas um bilhete na mesa com a frase: "Obrigado por ter me libertado." Eu fiquei. Com a casa, com os vizinhos curiosos, com as perguntas que não respondi, com os olhares atravessados de uma cidade que jamais entenderia o que realmente aconteceu ali. Mas, mais do que isso, fiquei com a paz de quem finalmente entendeu que nem todo casamento termina em guerra. Alguns terminam em libertação. E que, às vezes, amar alguém é deixá-lo ir. Nos anos que se seguiram, ouvi notícias esparsas deles. Disseram que se mudaram para o sul do país, abriram uma pequena livraria e viviam discretamente. Nunca mais nos falamos. Nunca mais nos vimos. Mas toda vez que passava por aquela velha caixa de madeira, agora vazia, eu sorria. Porque ali ficou tudo o que eu precisava deixar para trás. Mas ainda havia uma última surpresa. Um capítulo final que eu jamais imaginei escrever. E ele veio muitos anos depois, na forma de um envelope branco, entregue por um carteiro que sequer sabia o que estava me entregando. Passaram-se quase 40 anos desde aquele último adeus. O tempo, com sua crueldade disfarçada de gentileza, havia apagado muitos rostos, silenciado muitos nomes e coberto de poeira as lembranças da juventude. Eu já era outra mulher.
O cabelo branco tomava conta, as rugas desenhavam mapas de tudo o que vivi e sobrevivi. A cidade também havia mudado. Lojas novas, rostos que eu não reconhecia mais e até a velha praça onde tudo começou parecia menor. Mas dentro de mim, aquela história nunca deixou de existir. Não como uma ferida, mas como uma lembrança viva. Uma lembrança que formou a mulher que eu me tornei. Foi numa manhã comum, enquanto eu regava minhas plantas, que o carteiro chamou pelo meu nome. Entregou-me um envelope branco, sem remetente, com uma caligrafia que eu não via há décadas. Quando vi o nome no canto inferior direito, meu coração disparou. Eduardo Martins. Demorei minutos para conseguir abrir. Minhas mãos tremiam, meus olhos ardiam e meu corpo inteiro parecia querer voltar no tempo. Dentro, havia uma carta, escrita à mão, e uma pequena fotografia. Nela, dois senhores sorrindo lado a lado, sentados num banco de madeira, segurando livros. Era Samuel. E ele estava velho, mas com o mesmo olhar sereno que carregava quando partiu. A carta começava assim: Querida Helena, se esta carta chegou até você, é porque eu já não estou mais nesse mundo. Pedi ao Eduardo que enviasse isso quando meu tempo chegasse ao fim. Não para que você sentisse pena, nem saudade, mas para que soubesse que tudo o que vivemos, mesmo em meio às mentiras, teve verdade. Eu errei com você, sim, mas também te amei à minha maneira. E foi seu perdão que me deu a coragem de viver como eu realmente sou. Cada palavra era uma âncora puxando meu peito para o fundo. A carta continuava, contando sobre a vida que tiveram juntos, a livraria, os anos de paz e também os momentos de luta. Samuel dizia que nunca deixou de pensar em mim, e que, todas as noites, antes de dormir, fechava os olhos e agradecia por eu ter sido sua ponte. Você foi minha redenção, Helena. Você me libertou. E não há um dia sequer em que eu não tenha desejado que a vida te recompensasse com amor, com verdade, com liberdade também. Se algum dia sentiu que sua história não teve valor, lembre-se, sem você, a minha nunca teria começado de verdade. No final, junto à carta, havia um documento de doação. Samuel havia deixado metade do valor da livraria para mim, com uma nota final, para que você escreva seu próprio livro, sem precisar mais interpretar o papel de ninguém. Naquele instante, chorei como há muito tempo não chorava. Não de dor, mas de uma emoção tão profunda que só o silêncio conseguia traduzir. Porque ali estava a prova viva de que o que vivemos, por mais distorcido, por mais confuso, teve significado, teve peso, teve alma. Eu dobrei a carta com cuidado, guardei a fotografia num porta-retrato antigo e sentei no mesmo banco do quintal onde Samuel tantas vezes ficou calado, olhando o nada, com o peito cheio de tudo. Hoje, aos 75 anos, posso dizer, eu vivi uma história que poucos teriam coragem de contar. Fui esposa, cúmplice, refém, libertadora, acima de tudo, humana. Aprendi que o amor não é sempre justo, nem sempre recíproco. Mas quando ele é verdadeiro, mesmo que falho, ele transforma, ele cura, ele ensina. E se você chegou até aqui ouvindo a minha história, saiba, às vezes, a maior prova de amor não é ficar, é libertar. E foi isso que eu fiz. E faria de novo.